lá? Hoje a receita será de um brownie keto de chocolate. Receitinha fácil, saudável, prática e deliciosa para matar a vontade de um docinho de vez em quando. Vamos lembrar que é uma receitinha excepcional para quem tem enxaqueca. Quem não está no controle das suas dores não deve fazer uso de receitas com sabor doce, mesmo que leve adoçante, ok? Então, só quando você estiver no controle da sua dor, vale a pena você fazer uma receita assim. Olha por dentro como fica. Para essa receita, a gente precisa do seguinte: 150 gramas de manteiga em temperatura ambiente, 100 gramas de xilitol, 80 gramas de cacau em pó 100%, meia colherzinha de chá de sal, 2 ovos também em temperatura ambiente e 35 gramas de farinha de coco. Primeiro, pré-aqueça o forno em 180 graus. Depois, forre uma assadeira com papel de assar ou com papel manteiga. Agora você leva em banho-maria o xilitol, a manteiga e o cacau em pó. Eu faço assim, eu pego uma frigideira simples, coloco a água e num bowl médio eu coloco os ingredientes secos. A frigideira ajuda porque esquenta mais rapidamente a água. Deixa a mistura incorporar bem. Esse aqui como fica, ó. Tá vendo? Ó. A consistência e o aspecto, tá? Dissolve todo, o xilitol dissolve todo, manteiga também. Fica agora no ponto para acrescentar os ovos, a farinha e a pitadinha de sal. Tira do fogo. Já pode vir para cá. E o ideal aqui é que a gente deixe descansar por uns 5 a 10 minutinhos para não colocar o ovo quente aqui e não começar a cozinhar aí dentro. Mas deixa esfriar só um pouquinho, não custa nada. E se você gostou da receita, clica aí no like. É assim que eu vou saber se vocês gostam desse tipo de receita e quais são as receitas queridinhas de vocês. Isso vai me ajudar a colocar as preferências por aqui. Se vocês não quiserem perder nenhuma gostosura que tem por aqui pela Cozinha da Van, se inscreve no canal. Vamos lá, o morninho aqui já não vai prejudicar mais tanto. A gente joga os ovos, um de cada vez, vou ver se cai um. E aí você deixa incorporar bastante o ovo, aí você joga o segundo, tá? Não joga tudo de vez não, para poder ele entrar bem na massa mesmo. Ah lá, ó, incorpora bem. Vamos no outro. Não precisa de fouet não, tá? Dá pra fazer com a espátula de silicone tranquilamente. Incorporou bem? Pronto. Vem com sal, pitadinha só, e a farinha de coco aqui. Adicione a farinha e também misture até incorporar tudo. Aqui uma coisa, a massa do brownie é assim, tá? Não pensa que tá errada não, ela é assim. Se você quiser colocar amêndoas, você coloca nessa hora. Feito tudo, você joga as amêndoas cortadas grosseiramente e aí você incorpora nessa massa e coloca para assar. Por que uma forma desse tamanho, não uma forma maior? Não faz o brownie muito fino, não. Se você fizer o brownie muito fino, o que vai acontecer com ele é que ele vai ficar seco. Não vai ficar com aquele pedacinho médio assim que você possa cortar. Não é bolo, é brownie, porém ele tem por dentro uma consistência. Se você colocar ele muito fino, o que acontece é que ele vai ressecar e não vai dar o sabor que teria que dar. Então assim, você organiza ele com sua espátula, tá? Deixa ele numa espessura média, mediana aqui. Pronto, leva pro... Brilha assim mesmo a manteiga, é bastante manteiga que leva a receita, mas é assim e fica uma delícia. Tudo pronto? Forno. Sem
cuidado com o forno, porque se deixar demais ele vai ressecar. Então a intenção é de 15 a 20 minutos. Se você chegar lá e encontrar a massa muito mole ainda, você deixa um pouco mais, uns 5 minutos a mais, e depois você vai fazendo o teste do palito. Na hora que ele sair limpo, tá ok. Tá sequinha por dentro, ó. Deixe esfriar e depois corte em quadrados. Se você quiser conhecer o que tem por detrás da Cozinha da Van, os nossos bastidores, corre lá no Instagram, é o mesmo nome daqui, @nacozinhadavan. Ali eu tenho meu dia a dia, as minhas receitas, ali eu tenho a forma como eu lido com a enxaqueca diariamente e com a doença celíaca, como eu me organizo e me preparo. E assim vivo uma vida feliz, sem dor, prática, simples. Corre lá! 20 minutos descansando. Coloquei até um pouquinho na geladeira, não prejudica não, pode colocar, tá? Depois, é melhor que você coloque e deixe esfriar para cortar do que você corte ele quente. Ele pode desfazer se você cortar quente. Tá numa hora boa de cortar, a gente corta nos quadradinhos do tamanho que quiser e coloca eu vou colocar no bomboniere. Olha aqui, tá vendo? Olha por dentro como fica. É brownie, não é bolo. Não espera fofinho. A textura é essa aqui. E por que eu digo que não faça fino? Para não ressecar. A espessura ideal é essa espessura daqui. Então pronto, você corta em quadradinhos e aí você, ó, coloca por aqui, vai. Se quiser cortar menor, você também corta menor, não tem problema nenhum. Você vai colocando. Se tivesse com amêndoas, ia ficar também com uma aparência ótima e gostoso. Aqui, simples, fácil, bom, que você tem à mão. Uma alternativa para um dia que você queira comer alguma coisa com sabor doce, sem prejudicar, sem ser açúcar. É uma sobremesa keto, low carb, boa de fazer. Vamos a algumas dicas dessa receita? Primeira delas, ovos e manteiga em temperatura ambiente. Coloca ovo gelado não, porque quando sai daqui do forno, em banho-maria, toda aquela primeira parte da massa, ela sai quente, depois ela morna. Se você joga o ovo frio, não vai rolar. Então, ovo em temperatura ambiente, tá bom? Você pode também chegar nessa receita e colocar amêndoas partidinhas. Você corta as amêndoas grosseiramente e depois que a massa toda estiver pronta, você coloca amêndoas. Por que eu não usei? Eu não usei porque, em razão da enxaqueca, tem que fazer um preparo muito grande para a utilização das amêndoas e ó, perco muito tempo, gosto assim, então eu não uso, mas fica à vontade, você pode usar tanto amêndoas quanto nozes, fica gostoso colocar uma nut, tá bom? A forma que eu uso é uma forma retangular. Não é interessante fazer o brownie numa forma redonda. Depois você vai cortar em quadrado. Então, numa forma redonda, eu acho que perde um pouco o sentido. Não faz uma camada muito fina do brownie, não. Porque se você fizer, ele vai ressecar. Quando você jogar a massa na sua assadeira, você tenta ir com sua espátula, colocando ela de forma que ela fique numa espessura média. Aí fica gostoso na hora que terminar. Ele não fica bolo e também não fica seco. Não precisa você cobrir com papel alumínio, você coloca ele no forno diretamente e preste atenção no tempo de forno, que vai de 20 a 25 minutos. E depois disso, se a depender do seu forno, você colocar o palitinho lá e ainda estiver saindo mole, ele não está pronto. Então, o tempo é uma estimativa, mas o que interessa mesmo é o teste do palito. Na hora que você coloca o palito lá e ele sai limpo, é o que importa e o seu brownie está pronto, ok? Se você quiser substituir a farinha de coco, não tem problema, você pode substituir pela farinha de amêndoa. Só que nesse caso, você vai ter que ter cuidado e aumentar a quantidade, no dobro. Por quê? Porque a farinha de coco, ela é uma farinha seca e absorve muito líquido da receita. Então, geralmente quando a gente usa farinha de coco nas receitas low carb, keto, é uma quantidade pela metade, da farinha de amêndoas. Então, se você for usar farinha de amêndoas nessa receita, coloque 70 gramas ao invés de 35 da de coco. Mas fica a alternativa, tem muita gente que gosta. Pelo mesmo motivo que eu não uso as amêndoas, eu também não uso a farinha de amêndoas nessa receita. Eu prefiro com a farinha de coco e eu gosto, fica bem gostoso. Falando ainda de farinhas,
Se for usar a farinha de coco ou qualquer farinha que você vai usar, cuidado com a procedência. Geralmente, aí no Brasil, a gente encontra lugares que vendem as farinhas a granel. A depender do lugar onde você compre a sua farinha e se ela não tiver uma boa procedência ou bom armazenamento, enfim, você pode prejudicar a sua receita toda, tá? É muito grande a diferença quando você compra uma farinha de coco de procedência embalada do que quando você compra uma farinha de coco a granel. É uma dica que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção. Deixe esfriar. Depois de frio é que você corta em quadradinho, não corta quente não. Sabe por quê? Se você cortar quente, ele vai acabar esfarelando um pouquinho. Então espera, deixa esfriar e aí você corta os tamanhos 16 centímetros, do jeito que você quiser, do jeito que lhe aprouver. Você corta. Vou adorar que você deixe aqui nos comentários se você gostou dessa receita e fez que nem eu fiz. Ou se você substituiu os ingredientes e usou uma coisa diferente, me dá uma ideia também, vou querer saber